carro, juntamente com o pessoal, e eu quero fazer um vídeo para vocês. Nós estamos aí no dia de São Pedro, né? E a maioria ou todos os católicos, digamos assim, né? Nesse dia eles celebram a vida de Pedro, né? E nesse vídeo eu queria falar de forma bem resumida, bem simples, né? Tô fazendo o vídeo aqui no carro porque não tenho tido tempo para fazer num ambiente melhor e tal, com mais tranquilidade, tá bom? Mas espero que esse vídeo possa alcançar vocês e ser útil, ser informativo, né? Ser bênção também na vida de cada um de nós, tá bom? Então, pessoal, dia 29 de junho, né? É considerado o dia de São Pedro pela Igreja Católica, e com isso os católicos em todo o Brasil e mundo também, né? Celebram a vida de São Pedro, né? Mas quem foi São Pedro segundo as Escrituras, né? Segundo a Bíblia, né? Não segundo as falácias, não segundo as opiniões, né, das pessoas apenas, mas segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, quem foi Pedro, tá? Então vamos lá, a Bíblia diz, né, que Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou a chamar determinadas pessoas para segui-lo, né? A Bíblia diz que ele foi batizado, né? E cada evangelho, tanto o evangelho de Mateus, como o evangelho de Lucas, como o evangelho de Marcos e João, tem um relato similar, ou seja, parecido, relatando a vida e ministério de Jesus, né? Mas cada autor dos evangelhos foram autores diferentes, por isso que os relatos não são iguais, né? Embora os autores estejam falando a mesma história, mas são autores diferentes, né? É igual pegar eu, você e outras pessoas para contar a história de alguém. Você não vai contar igual a mim, porque você não é eu, né? Então, da mesma forma, os autores dos evangelhos não contam da mesma forma, porque são autores diferentes contando a mesma história, tá? Então, nesse dia de São Pedro, né? Será que nós devemos, biblicamente, será que nós devemos adorar a Pedro? Será que nós devemos colocar nossa fé em Pedro? Será que Pedro tem alguma divindade, né? O que é divindade? Divindade é alguém que tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias, alguém que é divino, né? Alguém que é um Deus, digamos assim. Será que Pedro pode ser adorado, né? Porque se a gente está adorando alguém que não é Deus, nós estamos cometendo aquele pecado chamado de idolatria, né? Nós adorarmos, nós colocarmos a nossa fé, a nossa veneração em algo, qualquer coisa que não seja Deus, tá? Então é muito importante nós entendermos quem é Pedro, assim como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a vida de João, né? Passamos aí pelo São João, tá? E aí nesse vídeo a gente está comentando sobre a vida de Pedro. Devemos adorar Pedro biblicamente, falando de teologia, né? Teologia é um estudo sobre Deus. Será que a Bíblia prova, né? Nesse dia em que tantos celebram a vida de Pedro, né? Então vamos lá. Pedro foi alguém que era um pescador que Jesus escolheu chamar, tá? Ou seja, ele se tornou de pescador de peixe, ele se tornou um pescador de homens, queridos, né? Então Pedro, assim como outros apóstolos, foram chamados por Jesus para seguir Jesus, para passar aí aproximadamente 3 anos mais ou menos, segundo os estudiosos, andando com Jesus, vendo a vida de Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia. Ou seja, eles tiveram uma comunhão, né, uma proximidade com Jesus, para que depois que Jesus partisse, eles pudessem dar continuidade ao ministério que Jesus havia começado, né, tá? Não dando continuidade no sentido de completar a obra que Jesus fez, porque a obra que Jesus fez foi completa, foi suficiente, mas no sentido de eles, depois que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse, eles iriam anunciar a outras pessoas aquilo que Cristo fez, né? Por isso que depois que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos, eles continuam com a proclamação do Evangelho, eles continuam anunciando, né, a todo mundo aquilo que Cristo fez e quem Cristo é, tá? Mas vamos lá, Pedro era um pescador, se tornou um discípulo, se tornou um apóstolo, né? Teve inúmeras ocasiões em que ele teve
como é que se diz? Revelações com Jesus, né? Então, se você for procurar nos evangelhos, na Bíblia, você vai ver que tem muitas passagens que falam de Pedro. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar algumas aqui, tá? A Bíblia diz, por exemplo, que houve uma determinada ocasião em que Jesus, ele disse a Pedro, estava conversando com Pedro, e ele disse a Pedro que era necessário que ele morresse. Ou seja, era necessário que Jesus fosse para a cruz. E Pedro, naquele momento, Pedro vai e disse mais ou menos assim: Senhor, tenha misericórdia de ti, né? E aí, naquele momento, Jesus vai e diz: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Jesus, ele repreendeu Satanás que estava usando Pedro, tá? Então, a primeira ideia que eu queria que você entendesse é que Satanás usou Pedro, tá? Então, será que nós devemos adorar alguém que foi usado por Satanás? Enfim, né? Vamos lá, continua comigo aqui para você entender onde é que eu quero chegar, tá? Houve outras ocasiões, né, na vida de Pedro, na vida de Pedro e o ministério de Jesus, né? Outra ocasião muito conhecida é que Jesus, ele, quando estava perto de morrer, né? Ele estava se despedindo dos discípulos e Pedro disse que todo mundo podia negar Jesus, mas Pedro não ia negar, né? É como que Pedro estivesse dizendo: não, Jesus, eu sou um verdadeiro crente, eu sou um verdadeiro cristão. Esses camaradas que estão aí com a gente aqui, eles não são cristãos, não. Eu sou um verdadeiro crente, né? Então é como Pedro estivesse dizendo: eu sou o bambambam, eu sou o cara, né? Mas Jesus disse o que a Pedro? Jesus disse: Pedro, Pedro, na verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? Então a Bíblia nos mostra, né, nos relatos dos evangelhos, que o que aconteceu foi o quê? Exatamente isso. Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus, tá? Chegaram para Pedro e perguntaram: você era um daqueles que andava com Jesus, né? E aí Pedro disse: não, né? Então Pedro negou Jesus assim como Jesus havia falado que ele ia negar, né? Então será que nós devemos colocar a nossa fé, a esperança em alguém que negou o Salvador, que negou Jesus? Deixa você pensar, tá? Quero citar outra ocasião aqui que também acredito ser importante para nós entendermos quando falamos sobre Jesus, né? Jesus e Pedro, né? A Bíblia diz que Jesus chegou aos seus discípulos ali, está lá em Mateus, capítulo 16. A Bíblia diz que ali Jesus pergunta aos discípulos: quem diz, pois, ser o filho do homem? Né? Primeiro Jesus pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Então Jesus pergunta o que é que as pessoas dizem a respeito de mim? E aí Pedro, né, e os discípulos estão próximos ali, dá ênfase em Pedro, o evangelho de Mateus, né, diz que Pedro diz: as pessoas acreditam que o senhor é o João Batista, um dos profetas, enfim. E aí depois Jesus pergunta a Pedro, né, e vós, quem diz que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tá? Então esse é um ponto que eu queria também focar aqui, que é o ponto positivo da vida de Pedro. Pedro teve uma revelação de que Jesus era o Cristo, e Jesus disse: na verdade te digo, Simão Bar-Jonas, que essa revelação não vem da carne e sangue, mas somente vem do Pai Celestial. Estou citando o texto em outras palavras, tá? Então, houve esse episódio em que Jesus e Pedro tiveram um diálogo e que Pedro afirmou que Jesus era o Cristo. Então, apesar dos pontos negativos, digamos assim, na vida de Pedro é um ser humano, né? Igual você e eu, né? Pedro também, por graça de Deus, sabia que Jesus era o Cristo, o Messias, né? O esperado, tá? E aí, logo após, Jesus disse: tu és Pedro, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Os católicos, a igreja católica acredita que a pedra que Jesus está falando ali é Pedro, né? Mas se a gente for olhar aquelas palavras ali no original, a gente vai ver que a palavra Pedro é uma palavra no grego, e a palavra pedra é outra palavra, tá? Então tem um estudo que a gente poderia fazer aqui para você entender melhor, mas de forma bem resumida aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O que significa que quando Jesus diz que tu és Pedro, sobre esta pedra, qual é a pedra que Jesus está falando? É Pedro? Não.
A pedra que Jesus está falando é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. É o Cristo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Então, é como que Jesus estiver dizendo: ó Pedro, é sobre esta pedra, a pedra que você está afirmando, ou seja, era o próprio Jesus, é sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pensa comigo, imagina se a igreja estivesse fundamentada e a igreja dependesse de Pedro. O que seria da igreja? Mesmo sabendo que Jesus ele deu certa autoridade a Pedro, sim. Pedro influenciou os apóstolos, foi líder dos apóstolos também, né? Mas a igreja em si, ela não está fundamentada em Pedro. Ela está fundamentada em Cristo Jesus. O próprio Pedro e João, lá em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, quando eles estão sendo perseguidos, eles disseram: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. E no versículo 12 eles dizem: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, tá? Então imagine, será que a pedra é Pedro? Será que o fundamento da igreja é Pedro, sendo que o próprio Pedro está dizendo que não há salvação em nenhum outro? Embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, tá? Igualmente como Pedro escreveu as suas cartas, né? A primeira epístola e a segunda epístola, e lá na carta de Pedro, Pedro disse que Jesus ele é a pedra que vive, na qual nós estamos fundamentados e edificados, tá? Então o próprio Pedro, ele não falou de si mesmo, ele não apontou para si mesmo. Ele apontou para Jesus, ele apontou para Cristo, assim como João Batista, que João Batista, ele disse, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre João Batista, espero que você olhe aí, né? Passamos aí pelo São João, né? Então, João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista, ele entendeu que João Batista tinha que diminuir para que Jesus crescesse. Então, assim como João Batista e os outros apóstolos, os outros servos fiéis a Deus, assim como João, o apóstolo João, agora não é João Batista que eu estou falando de João, aquele que foi um apóstolo e que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, né? E a Bíblia diz que João teve a convicção clara, né, de que deveria adorar a Deus somente, tá? Então nós poderíamos trazer inúmeros textos, inúmeras afirmações aqui, comprovando o meu argumento que eu estou tentando trazer para vocês, tá? Então, diante disso, isso é um resumo dos resumos, tá? Será que nós devemos celebrar Pedro? Embora Pedro tenha sido uma bênção para a igreja, tenha participado da igreja, mas você conhece a história de Pedro mesmo? Ele foi um apóstolo, foi alguém que viu Jesus, foi um testemunho ocular, foi um exemplo também, né? Embora tenha falhas, foi, né? Mas será que nós devemos adorar? Será que ele tem alguma divindade? Biblicamente, queridos, ele não tem, tá? Então, diante disso, eu deixo para vocês me responderem, eu não vou responder para vocês. Nós devemos adorar Pedro, nós devemos celebrar a vida de Pedro. Pedro morreu, tá? E a Bíblia não diz em nenhum lugar que Pedro ressuscitou, mas a Bíblia diz que Jesus foi quem ressuscitou. A Bíblia diz que foi Cristo Jesus que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e está vivo, assentado à direita do Pai nas alturas. A Bíblia não diz que Pedro está assentado à direita de Deus nas alturas. A Bíblia diz que Jesus venceu, tá? E logicamente Pedro e os outros apóstolos também venceram, porque Cristo venceu. Ou seja, o objetivo meu, queridos, nesse vídeo e nos outros, é que todos nós possamos meditar sobre o que a Bíblia quer nos dizer quando nós devemos adorar somente a Deus. E a glória deve ser somente de Deus, né? Ou seja, se nós adorarmos a criatura, imagina como é que fica o Criador, né? Então que vocês possam pensar, né? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para apenas dizer quem é certo, quem é errado. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para criticar apenas. Eu estou fazendo aqui esse vídeo para que você e eu sejamos levados a pensar, tá? A pensar. Então que você pense comigo, tá? O que é que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu já lhe agradeço por assistir até aqui, tá?
E se você está celebrando aí a fogueira de São João, São Pedro, tá? Fica à vontade. Eu não estou aqui para lhe dizer o que você deve fazer. Eu estou aqui para lhe dizer o que a Bíblia fala e deixar você pensar e que Deus trabalhe em cada coração, tá bom? Então eu já peço que, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. O like, o gostei é muito importante para o nosso canal. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Ah, Wellington, eu não sei me inscrever. Peça para seu pai, sua mãe, seu sobrinho, seu filho, né? Se inscreva em nosso canal e envie esse vídeo aí para seus amigos católicos, seja o padre, envia para seus irmãos, alguém que você quiser. Pode enviar, fica à vontade, para que as pessoas coloquem aqui sua opinião, tá? Deixe sua opinião aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, né? E aí, nós devemos celebrar o São Pedro? Nós devemos celebrar o São João? Nós devemos celebrar o dia de Santo Antônio e os demais santos? Deixa o seu comentário aqui, deixa a sua opinião. Se você pensar diferente, diz o que a Bíblia diz, deixa algum texto da Bíblia que você acha que comprova o contrário, né? Então deixa a sua opinião aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe vocês e até a próxima.